E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos chegando aí. Vou melhorar esse aspecto aqui, que a iluminação aqui, eu tô num quarto de hotel, gente, então não tenho tem muito preparo tecnológico aqui não, muita estrutura de som e imagem não, tá? Tá pra cá que é melhor. Boa noite, boa noite. Todo mundo chegando aí para poder ver o nosso querido Flávio. Boa noite, Mona Lisa. Tudo bem? Grande Rui, meu amigo. Meu amigo dos tempos da preparação para a prova oral da Bahia, né, Rui? Como é que estamos? Só chegando aí. Tiagão, bom te ver, cara, lá em Belém, hein? Euclides. Só gente boa, rapaz, aparecendo aí para ver o Flávio. Vê, Johnny. Deixa eu pentear aqui os cabelos, que o negócio tá assanhado. Gilson, meu caro amigo. Grande Gilson, meu parceiro, cara, parceiro de caminhada aí de muitos anos. Gracélia, parceiro de sempre. Vou chamar nosso amigo aqui. Flávio. Flávio Reis. E aí, meu Alô? amigo, querido? Tranquilo, David? Beleza, irmão. Prazer ter você aqui, cara. O pessoal aqui muito Prazer ansioso igualmente. pela sua presença. Você que é referência aí na aprovação para as primeiras fases, cara. Já vem aí na atuada há bastante tempo. São muitos anos aí de estudo e de experiência. Tem muito a ensinar os colegas aí. E o tema da live que o pessoal pediu muito, cara, porque é um gargalo, né, cara? A primeira fase. Sim. A primeira fase é um problema sério para a galera. 10, 20. Você fez um concurso agora da magistratura de São Paulo, né, Flávio? 20 mil inscritos, sei lá, 19 mil inscritos para você ficar entre os 600, entre os 450. Magistratura ficar entre os 300. Então, é muito complicado, é um gargalo muito grande. Eu queria dizer, meu irmão, da satisfação, cara, de você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Eu fico muito feliz mesmo. Inicialmente, assim, eu queria só que você se apresentasse, cara, falasse de você, de onde você vem, o que é que você fez, qual foi a sua trajetória, onde você estudou, se você é casado, solteiro. Fala aí, fala de você, meu irmão, estamos aqui para aprender. Vamos lá. Primeiro, só vamos fazer o teste, né? Se meu som tá chegando certinho aí. Tá chegando, cara. Beleza. E aí, pessoal, Meu vocês nome é estão Flávio. tudo bem? O Flávio? Vai Oi. fazendo aqui legal. Vamos lá. Tranquilo. Meu nome é Flávio Renato, Flávio Renato Almeida Reis. Sou atualmente procurador do município de Bauru. Moro aqui em Bauru. Sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estou nessa jornada aí desde o ano de 2015. Moro aqui em Bauru com minha esposa, meu sobrinho mora com a gente também. Uhum. Divido meu dia em praticamente, pelo menos de forma um pouco mais recente, em estudo e trabalho na procuradoria, né? A procuradoria pela manhã e pela tarde, estudo logo depois que, que eu saio das minhas atribuições. E já o primeiro recado, a primeira coisa que eu falo. Muita gente fica preocupada que, mas quem trabalha não consegue estudar. Não. Todo mundo que eu conheço que passou, estudava, trabalhava ao mesmo tempo, então, princípio básico da aprovação. É muito mais fácil você passar trabalhando do que não trabalhando. Conheço muito mais gente que já foi aprovado enquanto estava trabalhando do que gente que só estudava. É verdade, né, Flávio? Tem muito essa questão, né? Que o pessoal acha que tá sem tempo e tal. Quando, na verdade, quando a gente destina 3, 4 horinhas por dia ali, que a gente tem só aquilo, a gente se dedica aquelas 3, 4 horinhas. E quem tem o dia inteiro, às vezes, fica protelando, deixa para depois, né? E acaba não dando certo. E aí você terminou a faculdade em que ano, cara?
lá na UFMS, foi? Isso, terminei na UFMS em meados de 2012, setembro de 2012. Hum. Aí fiz a besteira de querer começar na advocacia, fiquei ali até 2014. Besteira no sentido de, para mim, não foi uma boa Uhum. experiência, preferia ter ficado estudando. Aí até que finalzinho de 2014, já começo de 2015, decidi por completo de que meu caminho era concurso. Sempre estudei visando um Uhum. dia a magistratura e teve esse pedaço de tempo que eu me aventurei na advocacia. Então teve um intervalo de estudos, aí trabalho, e aí depois voltei só com estudo. Então, em 2012 eu formo, em 2014, final de 2014, começo de 2015, começo no estudo para magistratura. Entendi. E a tua faculdade, Flávio? A base que você formou na faculdade, ela contribuiu de alguma forma? Você atribui essa preparação, o seu sucesso nos concursos a algum tipo de preparação durante a faculdade? Você teve uma base muito boa, etc., para a gente conhecer mais. Faculdade, para mim, para quem fez faculdade pública, sabe como que é isso. A gente tem uma liberdade um pouco maior durante a faculdade. Então, eu não me preocupava tanto com a prova em si, com a aula em si, mesmo porque a federal, acho que depois do ano de 2008, mais ou menos, ela, para facilitar a vida do pessoal da engenharia, ela diminuiu a média de aprovação de 7 para 5. Então, quer dizer, Hum. até se você não fizesse nada, você conseguia passar em direito. Porque direito é uma matéria extremamente acessível se comparado com engenharia. Então, eles simplesmente entregaram a aprovação para a gente. Então, Uhum. com todo respeito aos meus professores, mas em vez de assistir aula do professor X, eu preferia ler o livro do Gilmar Mendes. Então, toda a minha energia eu gastava já em bons livros. Sempre gostei daquele tom meio professoral de livros, né? Aquela coisa bem acadêmica. Então, eu lia Alexandre Fez Câmara, eu lia Gilmar Mendes. Como eu disse no depoimento do Júlio, eu li Aníbal Bruno não, Magalhães Noronha, enquanto estava na faculdade, por questões pessoais. Então, ali eu fiz aquele caldo educativo nessa parte de base doutrinária muito forte. Apesar de que em Entendi. nenhum momento da minha faculdade eu estudei pensando em concurso. Pensei num dia estudar para concurso, mas não estudo para concurso. Entendi, entendi. Então você fez a faculdade não te exigia a ponto de você ter que se dedicar demais à faculdade, mas você abraçou a doutrina, né? Abraçou a doutrina e fez uma base boa na universidade. Terminou em 2012 e começou a advogar. A partir daí, até o momento que você começou a fazer prova, 2014, você continuou nessa pegada das doutrinas, das leituras, ou dedicou quase que 100% à advocacia? Aí foi realmente um momento que eu não estudei, né? Hum. 2014 tive alguns problemas pessoais, né? Como acho que praticamente todo mundo nessa vida de concurso teve. Então, ali por novembro, eu falei, não, advogar, infelizmente, eu não vou mais conseguir, tenho que resolver o meu problema de concurso, de vida aqui. Então, mais ou menos em novembro de 2014, eu falei, não, agora chega mesmo, vou seguir no estudo. Então, esse tempo foi zero de estudo foi nulo, não teve estudo. Então a gente, embora você tenha construído uma boa base, a gente sabe que a capacidade que nós temos de esquecimento, né? 2 anos, Sim, para quem estuda, é muita coisa. Quando estava estudando para concurso, eu dei uma parada também, claro. Eu comecei em 2015, 2016 para 2017, eu dei uma parada de um ano, um ano e meio. Quando eu retomei os estudos, cara, parecia que eu nunca tinha estudado na minha vida. Uma coisa impressionante a nossa capacidade de esquecer. E aí você começou a estudar em 2014, 2015, como se tivesse vindo do zero. Obviamente que você construiu a sua base, etc. Mas aí, 2014, 2015, você chegou na pegada do concurso, que é outra pegada, né? E aí, sim. como é que foi? Procuradoria, Então, procurador do município. não, então, eu comecei em 2000, vamos colocar janeiro de 2015, foi mais ou menos quando eu passou aquela virada de ano, falei, não, agora vamos começar, porque já em 2015, não sei se você vai lembrar dessa época, Lembra? já se começava aquela movimentação, o TJMS vai lançar edital, então aí já começava aquela movimentação. Então eu falei, é agora a minha hora de estudar. Meu estado não tem como eu esperar para daqui 2, 3 anos começar a estudar para ver que. Então dali eu já comecei a estudar, já estabeleci meu programa de estudo que de modo algum foi pensado, foi Hum. um programa de estudo um pouco na intuição, então quer dizer,
apesar de ter sido muito produtivo, foi um pouco do fator sorte. Eu poderia ter escolhido outro caminho e, de repente, estar patinando nesse caminho até hoje. Então, em janeiro de 2015, falei, vou começar a estudar. Lá por março, abri o edital e a primeira prova já em junho de 2015, a primeira fase da magistratura. Entendi. Aí foi a primeira prova que você fez da magistratura, então. Então você não fez Isso. anteriormente outras provas para outros concursos, até então. Não, Aí foi da não. magistratura. Eu lembro de 2015, cara, foi uma série de concursos, né? Teve Nordeste de Sim. Maio, foi quando eu realmente comecei a estudar também. Aí você fez o PJMS, mesmo assim, daquela maneira, né, que você falou. E aí, como é que você foi nessa prova, cara? Como é que você foi? Cara, foi a minha primeira prova, inclusive, claro, com 6 meses você não consegue ver tudo, então eu fui para a prova sem ver as matérias menores, né? 4 Hum, das matérias menores eu fui sem ver. Então, ambiental, consumidor, eleitoral e ECA eu fui sem ver. E por mais que eu ainda não tinha estudado, tinha só dado uma passada na legislação, eu consegui muito bem nessas matérias. Então foi ali que eu falei, opa, parece que ou eu encontrei o caminho ou eu me dou muito bem na prova hum. objetiva. A nota de corte, salvo me engano, foi 7,2 ou 7,3, eu fiz 7,6 ou 7,7. Nossa, já Então, foi ponto, né? foram os 3 pontos acima do corte, e ali eu senti, opa, aquilo que eu estou fazendo é o que Hum, talvez me traga um bom resultado. Mas, aí que eu falo, numa publicação, eu falei uma vez, hum, eu fui abençoado com uma desgraça muito grande. Por quê? Porque por mais que muitas pessoas busquem a todo custo a aprovação numa prova objetiva, a aprovação prematura talvez seja a pior das coisas, porque a partir dali eu entrei num ciclo em que eu nunca mais parei de estudar para a prova objetiva. Então eu não conseguia ter aquele hum, ano sabático, sabe? Que você fala, não, vou fazer uhum, minha base. Minha base foi feita, publicou o edital de aprovação da primeira fase, tem mais um mês para a segunda fase, então ali já começou a ficar aquele uhum, desespero em uma prova. Então, assim, foram 6 anos de combinação, primeira com segunda. Então, ali eu nunca consegui, nunca tive 6 meses da minha vida que eu falei, eu vou parar agora para estudar penal a fundo, constitucional a uhum. fundo. Então, ele foi sempre numa escalada um pouco desesperada e aí começou um pouco a desandar. Então, quando eu falo que eu fui abençoado com algo um pouco ruim, é porque essa facilidade, infelizmente, veio de forma muito acentuada e muito inicial. Então, eu fui para o mundo dos concursos, eu sentei para fazer uma sentença com 7 meses de estudo, sem base alguma, e dali em diante, aí eu fui, a cada aprovação seguida de uma reprovação, cada vez eu fui aprendendo um pouco o que eram os erros, o porquê que eu tinha reprovado. E aí, essa que para mim é a mensagem mais importante no mundo dos concursos. Claro que isso é uma questão muito pessoal, eu sou aquilo que talvez as pessoas chamam de resiliente, mas eu saí de uma aprovação simplesmente sem dar a mínima importância para isso. Porém, a partir do dia que eu reprovo, eu falo o que eu fiz de errado e que me levou à aprovação. Então, assim, eu recebo um edital, publicou a nota da sentença, reprovei, eu simplesmente olho, confirmo, ok, é meu nome, eu viro e começo a estudar como se nada tivesse acontecido. Mas esse estudo já sempre vai ser com base no que aconteceu, o que eu fiz de errado, o que eu falei, o que eu coloquei no papel que o examinador entendeu que eu não era capaz de aprovar. Então, a primeira mensagem que eu falo para quem reprova não trate isso como luto lá, trate isso como a melhor forma que você tem para entender como não repetir esse erro. Uhum. Perfeito, cara, perfeito, exatamente isso mesmo. E, Flávio, é o seguinte, você teve o edital do PJMS e você teve 6 meses para estudar. Não estudou muito as menores, mas conseguiu uma pontuação excelente. Para quem está começando, então, a primeira prova é algo extraordinário, 76 pontos. Então, nesses 6 meses, o que é que você fez, cara? Qual foi o que Tá, você disse assim, peraí, eu tenho 6 meses para minha prova. Pá, vou fazer isso feito. beleza. O que eu pensei? A coisa mais lógica que tem, você, na via de abrir um edital e com o edital aberto, você não tem tempo de ler nada que seja extenso. Então eu pensei, a única coisa que pode me trazer algum ciclo que eu termine em 3 meses é o ciclo de leitura, letra de lei. Hum, Então, vou ler letra de lei. Então, eu peguei, o que eu fiz mais ou menos? Eu peguei cada matéria, falei, quais são as leis que casam com o edital, né?
como eu digo, né, tem coisas que não se lê, como, por exemplo, sei lá, a lei de registro público. Então, eu parei para fazer um raciocínio um pouquinho rápido ali, falei, o que eu consigo ler que cabe dentro do meu prazo e que traga efetividade. Então, selecionei as principais normas de cada matéria, direito civil, processo civil, fui colocando tudo que talvez fosse possível de ler e fiz um cronograma de leitura. Na verdade, um cronograma não, simplesmente uma sequência. Eu gosto de estudar uma coisa por vez, então eu começo civil até esgotar, processo civil até esgotar, penal, ainda que eu fique 3 semanas só lendo uma matéria. Então, eu fiz aquele rol de normas e fui do começo ao fim. Então, dentro desses 6 meses, eu consegui matar toda a legislação 2 ou 3 vezes, e concomitantemente a isso, e aí que eu falo que é um pouco do destino, eu escolhi fazer questões. E falei da seguinte forma, eu vou simplesmente simular, vou fazer uma prova por dia. Então, eu fazia 10 questões de administrativo, 10 de constitucional, 10 de penal, 6 de empresarial, 6 de tributário, naquela proporção da prova, matérias grandes com matérias pequenas. Então, eu fazia 100 questões por dia. Então, eu cheguei na prova com 5.000 questões feitas em 6 meses, dava mais ou menos 1.000 questões, um pouco menos, 1.000 questões por mês, e cheguei no dia da prova simplesmente tendo feito mais ou menos 50 provas, entre aspas, né? Como se eu tivesse, eu que nunca tinha feito uma prova da magistratura, cheguei lá como se eu já tivesse feito 50 concursos na vida, que foi essa questão prática. Então, basicamente, letra de lei e questão, foi aquilo que me levou a 76, 77 pontos nessa minha primeira fase. Perfeito. Fez JMS era FCC em 2015? Era VUNESP. A primeira foi VUNESP. Primeiro, né, cara, com questões e tal. Essas questões que você resolvia, era só da magistratura ou você fazia outro tipo de questão de outras matérias? Já existiu o que concurso? Eu não lembro direito. Já existia. Graças a Deus existia, porque foi ali que eu comecei a aprofundar nas questões. Eu sempre fui adepto de questões minimamente direcionadas, então eu não gosto de direcionar a questão, não gosto de selecionar cargo, não gosto de selecionar ano, não gosto de selecionar tema, não gosto de selecionar nada. Então eu faço questões, do jeito que vai ser no dia da prova. Você não sabe se você vai fazer questão fácil, questão difícil, questão letra de lei, jurisprudência, doutrina, se você vai fazer questão no estilo mesmo da FCC, se é no estilo da VUNESP. Prova é a coisa mais imprevisível do mundo. Então eu vou falar, eu coloquei na cabeça, eu vou simplesmente simular aquilo que talvez um dia eu vou encontrar na prova. Então fiz questões de tudo quanto é tipo, de engenheiro agrônomo a juiz de direito. Entendi. Aí isso aí foi teu pontapé inicial, aquilo que te disse, peraí, pode ser que eu consiga vir a ser um juiz, né? Eu fiz uma prova aqui, fazia tempo que eu não estudava, estudei 6 meses, fiz quase 80 pontos numa prova, vou para cima. E aí começou, né, cara? Começou tua vida nos concursos. E aí fala só para o pessoal entender aí quais as carreiras que você começou a fazer. Eu inicialmente chamei dizendo que você tinha feito DPE, quando na verdade você não fez DPE. Eu também não fiz DPE. Não. Era mais do Ministério Público e você TRF, né? Fala para o pessoal aí a sequência, assim, de uma maneira rápida, das provas que você fez, primeiras fases que você avançou, para que o pessoal tenha uma dimensão de como você conseguiu sucesso nas primeiras fases, cara. Porque às vezes o pessoal não sabe. Vai falando aí do que você lembra. Então, saído da prova da magistratura dessa primeira, e aí a segunda fase, se a primeira fase foi em junho, a segunda fase foi ali por setembro ou outubro. Coincidentemente, em outubro também era a prova do MPMS. No meu estado também, a primeira fase. E dali eu senti o quê? Que foi forte o pai. Ali eu senti. Dali eu senti. Foi forte. Naquele momento, eu senti que eu era extremamente dependente do meu método. Ou seja, eu precisava fazer aquilo que eu fiz na minha primeira prova, porque eu saí de uma aprovação muito fácil no meu primeiro concurso para uma reprovação no MPMS, porque eu estava só pensando na sentença, na discursiva, e aí eu cheguei para fazer uma prova objetiva, eu fiz 60 pontos. Então, aí eu percebi, falei, meu Deus do céu, eu preciso empregar esse método que eu empreguei. E logo em seguida já começaram os concursos grandes, de verdade. Tanto que eu fiz TJ Rio Grande do Sul, um tribunal muito grande, muito concorrido, então reprovei. E a partir dali eu falei,
eu preciso manter aquilo que me levou na primeira aprovação. E aí, depois daquilo, dessas 2 reprovações em sequência da prova objetiva, eu fiz Ministério Público do Paraná, e dali eu passei, e aí praticamente não reprovei mais em prova objetiva. Reprovei apenas esporadicamente. E quando você diz que vai retornar ao seu método, muita leitura de lei e questões, não é isso? Massivas, questões massivas. Mas assim, em algum momento, cara, você achou necessário, para a primeira fase, né, que é o tema de hoje, inserir alguma doutrina mais básica? Como você fazia, como você acrescentou jurisprudência, se acrescentou, leitura de súmula, etc. Você também fazia isso? Sim, ali em 2015, 2016, a gente já começava a descobrir o Márcio, dizer o direito, claro que ele é antes disso, mas ali ele começou a se difundir. E dali também se começou a perceber a importância da jurisprudência que o Márcio publicava. Então, o pessoal já falou, é importante, é importante. Então a gente começou a se preocupar cada vez mais com informativos. Tanto que eu, pelo fato de ter começado ali por 2015, posso falar que conheço o Márcio do Dizer Direito de 2012 até hoje, porque eu já li todos os informativos desde que ele começou em 2012 para frente. Porque começa de 2015, então você tem a tranquilidade de ir um pouquinho para trás e ano a ano vai ganhando volume. Chegou 2016, matei 2016, chegou 2017, matei 2017. Então ali eu já comecei também a me preocupar bastante com jurisprudência e súmula, sabia que era praticamente uma letra de lei. Você tinha que ir para a prova decorado, saber quem que é STJ, quem que é STF, qual que é o teor. Mas nessa época eu ainda não sabia a importância da súmula e da jurisprudência para a segunda fase. Então meu foco era decorar o sentido do julgado, da jurisprudência ou da súmula, para fazer a prova objetiva. Mas em momento algum me preocupava com doutrina para a primeira fase. Isso não quer dizer que eu não lia doutrina. Eu lia, mas quando passava da primeira fase, tinha 2, 3 meses para estudar para a segunda fase, então eu lia doutrina. Mas jamais me preocupei e nem consigo estabelecer um cronograma ou uma estratégia de estudo voltada para a primeira fase com doutrina. Eu não falo nem que isso não funciona, eu não sei estudar, pegar uma doutrina para ler para a primeira fase. Pois é, cara. Aí, com relação especificamente à doutrina, é muita coisa, né, cara? Se a gente for deitar em cima, debruçar em cima de livros, a gente perde muito tempo, porque tem muita coisa para a gente estudar, né? Então, eu selecionava algumas doutrinas. Eu também tive um certo, claro, obviamente, não chega nem perto do que você fez em termos de primeira fase, mas eu obtive um certo sucesso. Mas, tipo, eu fui para 8 segundas fases de magistratura, 5 de MP, tal, delegado, etc. E eu estudava a doutrina, mas basicamente em alguns temas. Parte geral do Código Penal, né, a teoria da Constituição, que era mais teórico, a gente dava uma lida ou outra para a primeira fase. Você fazia esse tipo de seleção de temas para entrar mais na parte teórica, tipo direito administrativo, tem uma parte teórica ali, né? A parte geral do Código Penal. E se você fazia isso, o que você utilizava em termos de material? Era uma sinopse, era um PDF, era um livro? O que é que você fazia? Eu nunca. Aí eu falo qual foi o que me levou para determinado caminho. Como eu percebia que a técnica que eu tinha utilizado era muito efetiva, eu ficava refém dela. Então não é que não era certo, mas eu não conseguia pegar, por exemplo, Kleber Masson, que é a maior referência de direito penal, eu não conseguia pegar um livro que eu ia ler 100 páginas em 2 dias, sendo que naqueles 2 dias eu matava praticamente direito penal inteiro lendo letra de lei. Então eu me prendi, psicologicamente eu me prendi à letra de lei e à questão, e eu não consegui me desprender daquilo, pelo menos na primeira fase. Então eu só li a doutrina realmente para a segunda fase. Primeira fase eu não conseguia sair daquela bolha fechada de lei seca e questões. E jurisprudência, claro. Você queria fazer com que a primeira fase deixasse de ser um obstáculo, né? Você ia para a prova já sabendo, porque chega um momento que isso acontece. Você vai para a prova já sabendo que tem uma possibilidade muito grande de avançar, né? Sim. Isso te tranquiliza mais, porque você faz a prova, já tem mais tempo ali para estudar para a segunda fase, etc. Mas aí é que está o problema. É muito diferente quando você vai para uma primeira fase sem saber se você vai para uma segunda fase. Você vai lá fazer a prova objetiva e fala assim, eu acho que talvez eu passe, mas
Não sei. Então você já ainda fica preso àquele estudo de falar, não, eu vou estudar uma matéria aqui um pouco mais densa para ter uma base, para evento. Eu não, como eu falo, cara, eu tenho muita chance de ir, então eu não conseguia me desprender disso, entendeu? Então eu falava, eu tenho que estudar, porque se eu estudar eu sei que eu passo. Aí eu ficava preso nisso. Entendi. Isso, você imagina que esse estudo muito direcionado para a primeira fase causou um certo problema para ti nas segundas fases? Com Você teve certeza. dificuldade nas segundas fases em razão disso? Sim. Eu, se pudesse voltar no tempo, esses 3 primeiros anos do meu estudo, 2 primeiros anos, 3 é muito, eu teria só feito doutrina. Ainda que não tivesse passado em prova objetiva, eu teria arriscado. Por quê? Por uma questão muito simples. Passei para várias segundas fases e não passei. Então, foi a mesma Hum, coisa que reprovar. Prefiro voltar no tempo e refazer a estratégia e ter um pouquinho mais de base para fazer as discursivas e sentenças. Entendi, meu irmão, entendi. E aí, continuando, você foi fazendo as provas, né, cara? E agora, quando chegou no final agora, você conseguiu resultados assim, fora de qualquer, como é que se diz? Qualquer limite, né, cara? Tu esculachou, tu fez Sim, 91 pontos numa prova do TJ São Paulo. Foi um esculacho, né, sim. cara? E você esperava isso? A que você atribui isso, parceiro? Claro que o acúmulo, Então, né, anos estudando e tal, mas assim, o que é que vem mudando? O que é que vem mudando durante todo esse tempo da sua preparação? quando você fala de TJ São Paulo, aí a gente entra num outro ponto que é até uma conclusão que eu tenho hoje. É uma coisa que eu sempre falo. Quando me perguntam como que você chegou em TJ São Paulo fazendo 90%? Aí é que tá, eu simplesmente não sei. Por quê? Desde o começo da pandemia, falei, ok, não vai ter prova, então eu vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Vou fazer minha base doutrinária. Então eu fiquei esses 2 anos só estudando doutrina, jurisprudência, me aprofundando nos temas, apesar de que, claro, como todo mundo, meu estudo decaiu em pelo menos metade, né? Coisa que eu Hum, estudava em um mês, hoje eu demoro 3 meses para estudar, né? hum, Então, desde 2020, começo de 2020, pandemia, eu já não estudo mais para prova objetiva. Então, são 2 anos sem ler letra de lei, sem fazer questão, sem fazer nada do que um dia eu já fiz. hum, E aí eu chego em 4 provas recentes. E aí a conclusão que eu chego hoje é o que sou eu nos concursos de prova objetiva. sim, TJ Paraná, TJ Goiás, TJ São Paulo e agora TJ Minas. Dessas 4 provas, TJ Paraná fiquei entre os primeiros, também entre os 30 primeiros. TJ Goiás eu reprovei. TJ São Paulo fiquei entre os primeiros, entre os 5 primeiros. E TJ Minas agora estou com 76, estou com 1 ou 2 pontos abaixo do corte. O que eu entendo disso é que hoje, sem estudar, eu sou, apesar de ter a capacidade de ter um desempenho muito bom, eu sou extremamente dependente do tipo de prova. Então, a depender do tipo de prova, eu vou passar. A depender do tipo de prova, talvez eu vou patinar, ou eu passo ou eu não passo. entendi. O que eu quero dizer com isso é que algumas pessoas, você já deve ter ouvido falar muito, poxa, mas eu passei na prova passada, aí eu estudei, na seguinte eu reprovei. É porque essa pessoa ela tem um estudo em que ela depende de forma muito forte do tipo de prova. Quando eu estudava na primeira fase, eu não dependia. Eu fiz prova da magistratura federal sem nunca ter estudado para a magistratura federal, fiz 5 pontos acima do corte. Fazia MP sem nunca estudar para MP, já fiz, sei lá, as 4 primeiras maiores notas. Então eu percebia que aquilo que eu fazia, eu era o dono da prova. Quer dizer, não era o examinador que escolhia, eu escolhia o rumo que eu queria para aquela prova objetiva. A partir do momento que você para um método que lhe traz efetividade, você já fica refém da prova. Então é por isso que eu falo, você tem que fazer uma preparação em que não é a prova que vai te definir a aprovação, é você que define a aprovação ou a reprovação. Perfeito, perfeito, Flávio. Agora, assim, voltando mais para a maneira como você estudou, né, cara? A gente já sabe aí que você Certo? obteve resultados mais, assim, satisfatórios, né, cara? Assim, de aplaudir Sim. mesmo. Quero te deixar aqui meus parabéns, cara, porque não é fácil. São Obrigado, muitos, obrigado. 5, 6 anos nessa pegada, nessa toada. A gente sabe o quanto é difícil, cara. E você trabalhando aí e tal, durante o dia, estudando durante a noite. Aí vamos falar especificamente do seu estudo, né? Você disse que pegava uma Tá. matéria e estudava.
como é que você fazia a leitura dessa lei? Você pegava o artigo 1º e ia até o 2000 e tantos no civil, ou você ia fazendo as questões e ia para o Código Civil, questões, Código Civil, e depois você, a partir das questões, identificava o que é que caía mais, etc. Fala pra gente aí como é que você conseguiu, cara, fazer tantos pontos em primeira fase com base nesse seu método aí. Tá, eu vou dar um exemplo de civil aqui, eu aproveito e faço uma coisa até que eu queria ter feito no meu Instagram para mostrar para as pessoas como é que é a minha leitura, mas já adianto que isso é uma questão muito peculiar. Eu funciono assim, se eu não estudar assim não dá certo. Então vamos lá, vamos colocar dar o exemplo de civil. Então civil eu elencava, óbvio, Código Civil, aí lei de introdução, lei dos alimentos gravídicos, lei de locação, hoje Estatuto da Pessoa com Deficiência, colocava o rol. Então eu sabia, eu começava artigo 1º ao 2043, claro, pulava artigos que são que não são cobrados. Tipo, sabe aquelas leis de direito administrativo que fala assim, a União no exercício de 1992 investirá 159 milhões, sabe? Isso daí eu pulava, por óbvio, né? Uhum. Mas eu li assim, eu estou com o Código Civil na minha frente, eu vou te mostrar mais ou menos como que era a minha técnica de leitura e como que funcionava para mim a absorção. Então, vamos lá, eu colocava aqui, artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção do direito do nascituro. 2 artigos que eu li, era dessa forma que eu estudava. Só para dar um exemplo, senão eu vou ficar 5 minutos lendo o Código Civil aqui. Esse era o meu fluxo. Por quê? Se eu fizer como muitas pessoas fazem, que é sabe aquele assim, toda pessoa é capaz de direito civil. Aí puxa uma setinha, aí vai lá no artigo 10, o artigo 10. Se eu fizer isso, esquece. Eu começo a me perder, eu já começo a não absorver. Então, a minha leitura era uma leitura, da mesma forma que eu fazia questões, eu fazia uma leitura massiva. Era aquela leitura em que eu vou pegando ideias. Entendeu? Então, eu começava a mapear o Código Civil como uma ideia, não como um código. Então, por isso que uma vez fui fazer o curso de prova oral do Júlio César. Falei, Júlio, eu tenho muita facilidade em prova objetiva, não sei das quantas, mas tenho um pouco de dificuldade na discursiva. Aí ele falou, então você é bom de decorar. Falei, aí é que tá. Eu sou péssimo de decorar. Se você me perguntar hoje, agora, se fizer um teste básico, perguntar, por exemplo, qual que é o prazo para interpor apelação no processo penal? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Requisito da petição inicial, não sei. Nada que é decorar, eu sei. Mas eu lia de uma forma em que a minha percepção do código era tal qual que eu absorvia o pensamento do legislador. Então, quando eu lia quando eu lia uma assertiva na prova, e a única forma do examinador torná-la incorreta é alterando as palavras, né, alterando o sentido, eu começava a perceber aquilo que estava errado. Então, eu não sou um bom decorador, eu sou, pelo contrário, um bom julgador. Julgador no sentido de julgar uma alternativa como correta e como errada, pela percepção que eu tenho dessa visão geral de absorção dos códigos. De tanto ler, né, cara? Quando as assertivas vinham, você conseguia identificar pela leitura, né? Você, quando lê a lei, você tem aquela percepção que é chata, de chegar ao final e dizer, pô, não lembro de nada, mas é essa mesmo, né? Exato. Essa é a impressão que nós temos. Putz, eu li isso aqui, não sei de nada. Mas, na verdade, você lê de novo, e repete mais uma vez, e quando a questão vier, você vai simplesmente lembrar, como se fosse uma história que você ouviu, né? E você diz, opa, peraí, aqui não tem nada a ver. Aí você corta, tal. E, às vezes, isso vai te reduzir a 2 assertivas, você, para chutar, vai diminuir, né? Até para chutar fica mais fácil. E é leitura de repetição. Ninguém fecha o olho aqui e vai dizer, peraí, 319 medidas cautelares da prisão, inciso 1 tal. Ninguém fica com... Ninguém, cara, é muita coisa. Então, é leitura e repetição. Então, você diria, Flávio, que a leitura de lei que você faz é uma leitura de lei, mas uma leitura preocupada em ler. Claro que fixar, mas não é aquela coisa de fechar o olho e ficar pensando, tentando decorar, não. Exato. Né? Mas uma coisa que eu preciso deixar bem claro, não é leitura dinâmica, tá? De modo algum. Leitura dinâmica, não é aquela leitura de você ir passando desesperado. Não. Eu leio como se fosse o William Bonner apresentando no Jornal Nacional.
tal, tal, sem parar, sem voltar, com um tom em que eu consigo manter um fluxo. E aí é que tá. Aí eu começo a desenhar uma história dentro da legislação, daquilo que eu estou lendo. E claro, repetição, né? Quanto mais você lê, mais você consegue absorver aquilo de forma interna. Então, a maioria das pessoas elas se perguntam, Flávio, eu tô lendo, acabei de ler a lei de falências, parece que eu não entendi nada. Tá, você e todo mundo que leu a lei de falências não entendeu nada. Eu diversas vezes falei, não, eu vou ler a lei de falências devagar e vou aprender a lei de falências. Aí eu fiz aquela leitura devagar, selecionada, esquematizada, terminei e falei, cara, não tenho nem ideia do que é a lei de falências. Então, você não precisa saber decorar nem nada, você precisa entender o teor daquilo que o legislador estipulou, aquilo que como falaram ali, o juiz de estranheza, né? Aquilo que você vai ler. E como você falou, eu sempre adotei na resolução de questão do dia da prova o método de eliminação. Eu jamais procurei a resposta correta. Porque, como eu disse, eu não sei o que é certo, mas eu sei falar o que é errado. Então, Entendi. isso já reduz duas coisas. Primeiro, questão emocional, psicológica na hora de fazer uma questão. É diferente você escolher 5 e você escolher 2 alternativas. Então, eu lia, não sei se está certo ou errado, eu pulo, não quero saber. Próxima alternativa, opa, aqui está errado. Já riscava e aquilo saía da minha preocupação. Então, a questão que tinha 5 alternativas passa a ter 4, passa a ter 3, 2. Às vezes, eu não preciso nem ver a alternativa correta, mas eu risquei 4 erradas, que eu tinha absoluta certeza que tinha errado, e sobrou 1. Não tem como eu fugir daquilo. Perfeito, viu, Flávio? Só para poder trazer para ti as perguntas que estão colocando aqui, Sim. videoaula, você não teve contato. Não. A primeira fase. E essa leitura que você faz é leitura em voz alta, na maioria das vezes, da sua leitura de lei. Não é leitura em voz alta, apesar de eu gostar, eu me canso muito. Eu começo a ficar fisicamente cansado, acho que porque eu pego um pouquinho da respiração e tudo mais, então eu até leio em voz alta, mas eu perco isso rapidinho. Entendi. Aí a aula você não viu, a leitura não era em voz alta, e aí? Aí você sai um edital, a gente tem 45 dias, 2 meses, né? E aí essa leitura de uma matéria por dia, ela se torna inviável, você começa a alternar ou você continua nessa pegada. E se você, Sempre a partir fiz assim. do momento que a prova se aproxima, você começa a ver os artigos principais que foram selecionados com as questões, já que o tempo vai se esvaindo, né? Como é que ficam Sim. essas revisões? Vamos lá. Revisão. Como eu falei no meu Instagram esses dias, eu sou contra revisões. Sou absolutamente contra métodos de revisão. Mas já vou explicar daqui a pouquinho, eu chego nesse ponto. Então, eu começo a estudar Diminui a uma temperatura matéria... do aqui, viu, Flávio? Pode ir falando aí, pessoal. Tá. Para o pessoal da live, tô tomando conta agora da live. Vamos lá. Eu tô tomando conta pela live aqui. Pode diminuir que meus contato. Então, a leitura da letra de lei, eu começava em uma determinada matéria e até terminar aquela matéria por uma questão de escolha. Sempre fui daquela forma e não conseguia me desvincular daquele tipo de metodologia de leitura. Então, eu ficava preso naquilo. Começava civil e ia até terminar. Já até tentei conjugar mais de uma matéria, mas aí acabava ficando um pouco perdido. Eu prefiro começar uma coisa e terminá-la. Algo mais ou menos como se fosse talvez um pouco de ansiedade, sabe? De querer terminar aquela matéria. Então eu começava daquilo lá e ia até o final. E mantive isso até o último dia que eu estudei na vida, que é hoje. Continuo estudando normalmente. Ô, David, seu vídeo... Ah, tá. Seu vídeo estava travado. Mas a gente está te ouvindo bem, cara. A gente está te ouvindo bem aqui, conseguimos aprender essa sua... Tá, Tá dando você tinha falado da revisão. Dá para me ouvir bem? Estamos te ouvindo. Está travando um pouco a sua tela. Tá. Mas aí a sua voz ela está vindo com perfeição. Não sei se os colegas estão ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? Tá. Então vou continuar. Que para mim a sua imagem que está travada, mas tranquilo, vamos lá. Vou continuar com relação à leitura e proximidade do edital.
A gente Isso. começava a se aproximar do edital e muita gente começa a selecionar artigos mais importantes. Eu, como nunca soube quais eram os artigos mais importantes, pelo menos eu nunca tive um rol, um material que me apresentasse os artigos mais importantes, então o que eu fazia? Eu, eu simplesmente estudava e o que desse tempo eu estudava, o que não desse tempo eu não estudava. A minha seleção com relação a artigos mais importantes eu fazia de modo inverso. Então eu pegava as questões, quando eu começava a estudar as questões, fazia as questões. Alguns artigos, de tanto você fazer questão, você sabe aquilo que é mais cobrado ou não. Então, em vez de eu selecioná-los para estudo, quando eu encontrava esse determinado artigo na leitura da letra de lei, eu dava uma atenção maior. Então, por exemplo, tutela provisória no processo civil. É óbvio que cai muito. Então, na hora que você chega, na hora de ler a tutela provisória no Código de Processo Civil, você vai simplesmente ter uma atenção maior, já esquematizando com relação àquilo que colocava na prova. Então, se aquela matéria era cobrada de determinada forma na prova, eu estudava antecipando aquilo que era cobrado. Uhum. Perfeito, cara. Perfeito. E aí você passou a avançar, cara, e você está aprovado no TJ Alagoas, cara. Alagoas. Vai ser juiz em Alagoas, daquele estado ruim. Sim, Olha o jogo sim. não, E tô na oral também do Ministério Público do Ceará, apesar de que minha inscrição definitiva foi indeferida, que eu esqueci não, teve uma... aqui no TJ de São Paulo, acabei de descobrir isso da pior forma, a certidão de execução criminal, ela é subdividida em duas certidões, então uma pede a outra. E aí eu não sabia disso, e joguei, sei lá, 60 certidões lá, e não tinha como eu saber a peculiaridade do TJ de São Paulo. Ele recorreu, você acha que reverte, cara? Tomara, né, bicho? Tomara, mas assim, lá tem 300 e tantos na oral, então assim, é praticamente como se a gente estivesse na prova discursiva ainda, tá no zero. E você vai ser juiz lá no Alagoas, né? Deixa eu só mandar um beijo aqui pro meu amigo Diogo. Diogão, parceiro lá do TJ Bahia, cara, tava lá na prova oral comigo, parceiraço, já vai ser nomeado lá na Bahia, né, parceiro? E a gente vai comer aquele acarajé às suas custas, viu? Pode esperar. Flávio, o pessoal tá perguntando, cara, se a tua leitura de lei, ela era baseada... era no Vadmecum mesmo que você fazia a leitura, era do Planalto, no Word, PDF, legislação destacada nesses cursos que fazem a legislação e tal. Como é que era a leitura? Eu vou te mostrar aqui. Na verdade, eu fazia o seguinte, como eu tinha iPad, eu colocava no Word, convertia para EPUB, né, para transformar em e-book. Então eu vou abrir aqui rapidinho, que daí eu já aproveito e te mostro como é que eu fazia. Eu convertia o Word nesse formato de livro digital, e isso me facilitava bastante a leitura, porque aí eu editava tamanho de letra, de lei, como é que eu fazia. Não, bacana demais, cara. Quer ver? Vou abrir aqui só para te mostrar rapidamente, se der certo, né? Vamos lá. Olha aí, pessoal, o Flávio, além de ter tido muito sucesso, ele tem essa generosidade. Vocês percebem aí que o cara tem a vontade de repassar, cara. Isso aqui é interessante, eu acho muito bacana, cara. Eu acho muito bacana isso aí. Olha só, vou virar aqui um pouco, ver se dá para... Tá pegando bem aqui? Vocês conseguem ver aí? Isso aqui é a lei de falências, então eu transformei ela em e-book. Então, eu começo a ficar mais fácil. Eu tenho ela de uma forma bem prática de ler. Então, tudo começa a ficar mais fácil. Eu já consigo colocar isso no iPad, no Kindle, então fica mais fácil. Então, a grande diferença, tem dois tipos de estudantes de letra de lei. O que lê no Vadmecum e o que lê, entre aspas, no Planalto, né? Word, PDF ou direto do Planalto. Eu era do time digital. Sempre estudei por material digital, apesar de que isso tem um lado da facilidade, mas tem um prejuízo muito grande. Quem estuda por letra de lei fora do Vadmecum perde
a capacidade de se achar dentro do vadimeco numa hora em que você precisa do vadimeco. Segunda fase. Discursiva e sentença, você, que é o meu caso, que não tem a vivência no vadimeco, você simplesmente fica perdido. Você não sabe aonde está a lei de licitação, aonde está o Código Penal, onde que está Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tem isso. Quem estuda por vadimeco, mantenha que, para mim, é a melhor forma de te ajudar lá na frente. Pô, bacana, cara, muito bacana mesmo. E, pois é, aí você fazer essas leituras, cara, o pessoal tá perguntando aqui, aplicativo. Aplicativo que você usa é a leitura de Word, né, cara? Que você transformava em PDF, Word. era Word, né? Não, na verdade, não, o aplicativo ou o programa, na verdade, é o Calibre. Calibre de arma. Calibre. Leitor de e-book. E ali ele converte o Word em EPUB. Bacana, bacana. Calibre para converter. Pois é, meus amigos. Aqui está o Flávio Reis, que está assim, trazendo uma retrospectiva, porque o pessoal vai entrando e saindo, aí às vezes chega um colega dizendo, fale o seu método. A gente está falando há 1 hora aqui sobre o método do cara. Aí eu vou fazer aqui uma retrospectiva, para poder contemplar a galera que está chegando agora, que talvez não tenha tempo de ver depois. Vou tentar deixar salva, vai que caia lá. Ele começou a estudar em 2014, 2015, se dedicou muito às primeiras fases, lia uma matéria até o final, principalmente leitura de lei, jurisprudência adicionou depois, súmula e questões como se não houvesse amanhã. E ele conseguiu resultados em primeira fase a partir do segundo ano de estudo, que nunca mais conseguiu parar de passar. O homem é um monstro, até fazer 91 pontos no TJ São Paulo. Fazia leitura no computador e no iPad de leitura de lei. E os métodos de revisão dele são aqueles, vai até o final e começa, vai até o final e volta, vai até o final e volta. Numa maneira de repetir, repetir, repetir. Não utilizou videoaula e quase não utiliza doutrina para a primeira fase e só ia para as doutrinas e para os PDFs, para algo mais teórico, nas segundas fases. Então, é isso. Revisão, ele fazia questão e leitura de lei o tempo inteiro, sem parar, e assim era o método dele que o fez chegar a esses resultados. E aqui fica claro, né, gente, mais uma vez, igual como o Zé Neto veio aqui e trouxe, a leitura de lei é algo que te coloca na segunda fase. É impressionante, né? A leitura de lei é impressionante. E aí, meus amigos, Flávio, acrescenta mais alguma coisa, meu irmão? Fala mais aí o que Vamos você lá. quiser. Uma coisa que é importante falar também é com relação a métodos. Qualquer coisa que eu falar aqui, qualquer coisa que eu expor, é algo que deu certo para mim. E assim, uma coisa que eu aprendi muito com o Júlio César é não maximizar as próprias experiências. Então, algumas pessoas não vão se acostumar com questões, algumas pessoas não vão se acostumar com leitura de letra de lei, e algumas pessoas simplesmente não vão se acostumar com nada do que eu falo. Então, são padrões de estudo e você simplesmente precisa entender quais são os seus padrões e qual padrão você se encaixa, se é que você se encaixa em algum padrão de estudo. Exatamente, Flávio, concordo plenamente, cara. E é por isso que a intenção aqui é trazer várias pessoas, né? Que assim como você, obtiveram sucesso na primeira fase. Eu tenho minha primeira fase. Aí eu trouxe um colega, trago você, você fala da sua experiência, o colega falou da dele, eu falo da minha e o próximo fala da dele. E aí as pessoas que estão ouvindo vão analisar o que é que se aplica a ele, né? E vai testar no método de tentativa e erro, que é isso que acontece com o concurseiro. Sim. Ninguém está aqui... Uma coisa que eu falo, para mim, é o que resume o concurso público. Do primeiro dia que você estuda até o dia que você é aprovado, você tem uma sequência de erros e acertos. Até que uma hora você acha apenas os acertos e os acertos vão te levar à aprovação. Então, todo mundo tem que passar pelos vários caminhos para entender aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo. O mais importante é isso, é identificar. O problema é quando a pessoa faz de tudo um pouco, e é igual o pato, né? O pato voa, o pato nada, e o pato também anda. Ele só não faz bem nenhuma dessas coisas. Então, você tem que selecionar você tem que selecionar um pouquinho aquilo que você faz para fazer o teste. Deu certo? Não deu certo. Ok, então isso não dá certo para mim. Deu certo? Vamos manter. Vamos experimentar alguma outra coisa. E aí vai seguindo.
E é por isso que, com base nisso, né, com a ideia de que você tem que fazer tentativas e erros, claro que a gente vai trazendo aqui até para poder te ajudar, para não acontecer o que aconteceu comigo e com o Flávio, que a gente só tinha um correio web. Pegava ali a bibliografia do correio web lá nos tópicos e ia tentar Sim, fazer o que alguém mandou a gente fazer. E sim, agora não, a gente tem a possibilidade, através do Instagram, de trazer pessoas que obtiveram sucesso através de uma forma, outros de outra forma. O Júlio, que foi dado como exemplo aqui, nunca fez uma questão na vida. O sim, cara passou para. Era juiz de São Paulo, é procurador da República em primeiro lugar, o cara, sem fazer questões, serviu para ele, né? Então, essa percepção de que a gente está aqui para utilizar uma forma e ver se deu certo. Aí não deu certo, utiliza outra forma, vê se deu certo, não deu certo até achar. Isso faz com que a gente chegue à seguinte conclusão: isso aqui leva tempo. Isso aqui sim, leva tempo. O Flávio levou 5 anos, eu levei 5 anos. Algumas pessoas passam mais rapidamente, outras passam levando muito mais tempo. Então, se você partir para essa vida de concurso, achando que daqui 6 meses, 8 meses, um ano, você vai conseguir chegar num nível que vai te aprovar, isso vai te trazer uma frustração muito grande. Então, entre nessa vida tendo essa percepção de que você vai entrar numa caminhada que é longa. E aí você vai trazer para você um método que te traga o mínimo de prazer, né, cara? Para que você sim. consiga continuar durante esse tempo todo. Para que você não morra na praia, né? Nem fique no caminho. Viu, meus amigos? Então, assim, cara, o que o Flávio falou aí é muito importante. O método dele serviu muito bem para ele. Pode ser que não sirva para você, mas pode ser que sirva. Então, Sim. utilize aí do conhecimento do grande Flávio, Flávio Reis. David, e aí também há uma outra perspectiva. Eu falei que cada um tem o seu método, você tem que achar, mas também a pessoa, ela não pode ser cabeça dura. Tem gente que é muito presa àquilo que faz, é insegura e não consegue sair daquilo, mas é aquilo que está fazendo ela ficar presa há 4 ou 5 anos em 60 pontos. Então, por exemplo, às vezes algumas pessoas falam comigo, falam, Flávio, tá, me fala uma coisa, eu, mas eu não gosto de ler letra de lei, eu gosto de ler doutrina. Eu falo, olha, eu acho que você precisa ler letra de lei e tal, nos seus campos. Aí a pessoa, não, mas Flávio, eu não consigo, eu acho que eu tenho que ler letra de lei. Aí eu falo a seguinte, tem uma hora que eu tenho que ser verdadeiro com a pessoa. Eu falo, olha, eu sei que você gosta de tal coisa, mas há quanto tempo você está estudando e há quanto tempo você está nos 60 pontos? Será que não é hora de quebrar uma barreira pessoal e falar, não, peraí, vamos nos entregar a uma nova experiência. Porque por mais que cada um tenha a sua individualidade, a individualidade não pode te reprovar também. Você não pode ser tão individualista na sua metodologia a ponto de reprovar eternamente. Então, esse é o importante. Por mais que haja particularidades, há também padrões que você precisa sempre arriscar. E aí, Uhum. o maior problema de quem estuda para concurso público, e eu que ultimamente tenho conversado com muitas pessoas com relação ao concurso público, isso é assim, 90% das pessoas que reprovam sofrem do mesmo problema. Ansiedade e insegurança. Então a pessoa precisa entender, precisa confiar um pouco mais naquilo que são padrões de estudo, confiar um pouquinho e quando você se entregar ao método, se entrega de corpo e alma. Porque a Uhum. pior coisa é você patinar daquilo que você se propõe a fazer. Quanto mais você mistura métodos, mistura abordagens, pior. É a mesma coisa você vai no nutricionista. Se ele é um nutricionista low carb, não adianta você misturar uma dieta low carb com uma dieta X, porque de repente elas são incongruentes. Então você precisa simplesmente adotar e experimentar. A pior coisa é quando a pessoa é insegura a ponto de começar um dia, no outro dia ela muda, no terceiro dia ela está fazendo questão, no quarto dia ela fala, questão não serve, vou ler doutrina. Então é a pior coisa, não seja, procure, não é que não seja, é impossível falar não seja inseguro. Tente trabalhar e não ser inseguro nos estudos, porque a insegurança e a ansiedade é o caminho para a reprovação. Verdade, Flávio. Só voltando um pouquinho aqui, cara, para o método de estudo que você fez, Tá, você fazia lei e questões. Essas questões você fazia independentemente do que você estava lendo na lei, você está lendo direito civil, aí você faz questões, você está lendo, sei lá, parte geral, obrigações, você faz questão até lá família ou você vai fazendo compartimentadamente as questões? eu vou fazendo de forma aleatória, tal qual eu encontraria na prova. Então, ó, só para eu te exemplificar aqui, eu estou com questão de concurso aberto.
Você tem ideia como que eu gosto de questão de concurso? Eu estou há um ano com ele assinado, não fiz uma questão nos últimos 12 meses. Mas vamos lá, deixa eu só pegar aqui disciplina constitucional, peraí. Olha só para você entender, para vocês entenderem o que eu fazia. Olha só, abri a primeira questão, fala sobre em direito constitucional, disposições gerais da administração pública. A segunda, forma de Estado, federação, confederação. A terceira, organização política do Estado. A quarta, não sei, a legitimação para ações constitucionais. A quinta, direito à liberdade. Então você vê que essa sequência que eu acabei de falar, não tem como você vincular um determinado assunto que você está estudando. Então você não... jeito que você... Oi? Você não fazia os filtros do que concurso. Por exemplo, você não colocava lá direito civil, juiz de direito, obrigações. Você não fazia isso. Você pegava direito constitucional e pá, metia solo. É isso? Isso. Ah, entendi. Exatamente. E dentro dessa sua distribuição, Flávio, como é que você fazia? Você fazia uma divisão estanque a respeito de leitura de lei e resolução de questão? Às vezes você só lia lei, às vezes você só fazia questão, dependia do dia. Como é que era? Meu estudo tradicional era o seguinte: todo dia de estudo eram 100 questões para começar o dia. Até eu fiz esses dias um post no Instagram falando sobre isso, sobre a importância de começar o dia por questões. É muito fácil da pessoa chegar em determinado momento e não querer fazer as questões. Por quê? Questão é chata, questão é frustrante, questão você erra, você fala, puxa vida, não dá, não, larga a mão. Então eu começo lá já no dia, na hora que você está mais produtivo, na hora que você está mais de bem com a vida, né? Não exatamente no começo do dia, mas no começo do estudo. E eu já falava, vou cumprir a minha meta, porque eu odeio fazer questão. Apesar de já ter feito 30 mil questões, eu odeio fazer questão. Então a única forma que eu tinha de fazer questão era, vou começar meu dia enquanto não terminar minhas questões, do começo do meu dia de estudo. Então eu fazia 100 questões e aí começava. Então, de segunda a sexta era 100 questões por dia, primeira coisa do dia. Massa, muito, muito bacana. E lá no Dizer o Direito, cara, você lia os informativos, informativo pelo número, ou você separava por assunto no livro, no buscador, como é que era? Ou você pegava ali constitucional que você estava lendo e lia por constitucional ou informativo pelo número? Então, como nós somos das antigas, né, nossa época tinha mal Márcio do Dizer o Direito, não tinha buscador, né? Então eu aprendi a estudar como? Eu aprendi a estudar informativo. Informativo 1001. Ia lá, lia. Então eu fazia a leitura do informativo completo, apesar de que, óbvio, não lia ele inteiro, porque é impossível você ler 70 páginas, sendo que você tem 1000 informativos para ler. Então eu filtrava, mesmo porque o Márcio ele já é um pouco previsível. Quando ele coloca um julgado de título de crédito, ele vai colocar títulos de crédito são parará, 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 parará. Então, quer dizer, você não precisa ler 50 vezes a mesma coisa. Você já, beleza, viu, já passa para o cerne do julgado. O que é, qual que é a conclusão, teve divergência, não teve divergência, o STJ pensa assim, o STF pensa assim, pronto, passa para o próximo. Perfeito. Então, perfeito. eu não li o resumido, leio o completo, mas de forma um pouco mais dinâmica. E conforme o tempo vai passando, aí você percebe que ele vai repetindo mesmo as informações, né? Ele vai trazendo as informações dos temas, aí chega um momento que você está lendo a conclusão e fundamento, né? Que nem sempre ele traz o fundamento aqui. E a gente que foi para a segunda fase, a gente sabe a importância do fundamento, né? Exato. Traz a conclusão, diz assim, o STJ disse que sim. Mas ele disse que sim por quê? Aí você não vai saber se você não for no comentário. E para a segunda fase, essa conclusão do julgado, que é o sim ou não, às vezes é isso aqui da questão discursiva. Então, a pergunta é possível tal coisa? Aí você fala, nossa, eu lembro, o STJ falou que sim. Aí você fala, sim, nos termos da jurisprudência do STJ. Aí de um ponto, você leva 0,2, porque o examinador queria o sim ou não, ele queria a posição do STF, ele queria a divergência dentro do STJ, quais os fundamentos, doutrina pensa como. Então, quer dizer, ali a conclusão é a ponta do iceberg. Dali para baixo tem uma infinidade de informações que você tem que filtrar. E se você tem menos tempo, que eu acho que era o teu caso e o meu também, eu não tinha muito tempo de pegar doutrina, né? Chegou um momento que eu estudava 3, 4 horas por madrugada, que era o tempo que eu tinha. Então, a doutrina que eu utilizava eram os conceitos e os fundamentos do Dizer o Direito, cara. Ali é fantástico, ali é um material de estudo, bicho, que
é gratuito, que você tem acesso ali para poder ter algum conhecimento doutrinário a respeito dos conceitos do que está sendo discutido ali, os fundamentos, etc. Ali é um ótimo material. Se você não tem condição de pegar uma doutrina, por falta de tempo, pega ao menos aqueles comentários ali, que é muito interessante. Sim. Viu, Flávio? Meu querido, cara, 1 hora de live, 1 hora de aula da sua parte, entendeu? Eu aprendi muito, quero te agradecer, meu irmão. É um prazer mesmo, assim, falar com você. Pela primeira vez a gente está aqui tete a tete conversando. Sim. Embora você seja de Campo Grande, eu tenha morado durante alguns anos lá em Campo Grande. Inclusive, você tem um parentesco com uma grande amiga minha. Cara. Então, assim, é um prazer, cara. Fico muito feliz com o seu sucesso. Te desejo Obrigado. tudo de melhor dessa vida, cara. Onde quer que você esteja, como juiz lá em Alagoas. Alagoas ganhou muito. Que Deus te abençoe você e sua família. Tá? A gente agradece demais. Eu imagino que todo mundo aqui gostou muito. Estamos aqui sempre acima de 150 pessoas vendo ao mesmo tempo o que você fala. Então, eu quero te agradecer, cara, ter aceitado o convite e ter vindo aqui com o peito aberto, tá bom? Se você quiser dar um Pô, recado pro pessoal aí, eu deixo a palavra com você. Não estou fazendo audiência, não. É só tá. Excelência, se me permite uma parte. Ah, fica à vontade. Brincadeira. David, queria agradecer também pela oportunidade. Entendo o trabalho que você tem feito, é importante, mesmo porque nós somos numa época em que informações de concurso eram guardadas a 7 chaves, né? Quem tinha não Isso. passava e também não tinha onde dividir. É muito importante isso. E um recado para o pessoal da live, o pessoal que está assistindo, saibam que tudo, uma coisa que eu falo muito para pessoas que conversam comigo, que falam assim, Tomás, tudo, exatamente tudo no mundo do concurso tem solução. A não ser que você estude por 10 anos e acerte 20% da prova, eu digo, qualquer problema que você tem uma solução. Não se abale por resultados ruins. Resultados ruins vão te mostrar aquilo que você precisa melhorar. Todo problema que você encara numa prova, ela vai ter um jeito correto de resolver. Você só precisa descobrir, fazer uma autoanálise, ter calma e saber que um dia o resultado chega. É isso. É isso aí. Mas Valeu. estamos aí. Grande abraço, querido. Sigam esse rapaz aqui, esse menino aqui é fantástico, tá bom? Sigam aí o nosso amigo Flávio. Um beijo a todos, queridos. Obrigado, Muito obrigado David. pela presença, viu? Um abraço. Vou tentar salvar aqui. Que Deus me ajude, porque isso aqui é um material valioso. Beijo grande. Fiquem Um com Deus. abraço. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.